Fala, meus amigos, bom dia. Estamos hoje aqui iniciando a segunda leitura do dia. Dessa vez o livro Segredos da Mente Milionária. Vamos estar lendo aqui o Arquivo de Riqueza número 12. Para você que está chegando agora, é muito simples você compartilhar essa live, tá? Tudo que você precisa é clicar no aviãozinho, vai abrir uma lista de contatos, você envia para eles essa live, ou ao vivo ou a gravado, certo? E para você que quer dar o like no vídeo, é só dar o like no vídeo. Durante a transmissão ao vivo, você apertar várias vezes o coraçãozinho, vai subir uma série de coraçãozinhos, como se fosse dando um like um pouco mais intenso, tá bom? Somente quando você ouvir algo que fizer sentido para você, você pode optar por fazer isso, tá? Na gravada, se você fizer isso, não vai funcionar, tá bom? Então vamos lá. Arquivo de Riqueza número 12. As pessoas ricas pensam: posso ter as duas coisas. As pessoas de mentalidade pobre pensam: posso ter uma coisa ou outra. Então, essa manhã vai ser uma manhã de muito aprendizado, né? E se prepare para fazer as anotações. Hoje às 8 horas também nós teremos um treinamento fantástico, né? Falando sobre 3 assuntos importantíssimos, tá? Remédio, alimento. E o terceiro você vai ficar sabendo às 8 horas, tá bom? Vamos lá. Já a gente vai começar a leitura, que já podemos começar, né? Seja bem-vinda, grande líder Sirlene. Aproveita já para compartilhar essa live com outras pessoas, né? Seus amigos. E vamos lá. As pessoas ricas vivem numa realidade de abundância. As pessoas de mentalidade pobre vivem num universo de limitações. Embora elas habitem o mesmo mundo físico, a diferença está nas suas perspectivas. Os indivíduos que pensam pequeno cultivam conceitos baseados na escassez. Os indivíduos que deixam-se guiar por lemas como nunca se tem o bastante e não se pode ter tudo. Mesmo assim, embora ninguém possa ter tudo, afinal isso faz parte da vida, eu acredito que você com toda certeza é capaz de possuir tudo o que realmente quer. Você almeja uma carreira de sucesso ou ter mais tempo para ficar com sua família? Ambos. Você quer se dedicar nos negócios ou se divertir? Ambos. Você deseja dinheiro ou uma vida com sentido? Ambos. As pessoas de mentalidade pobre sempre escolhem uma coisa ou outra, enquanto os ricos sempre optam por ambas. Eles entendem que com um pouco de criatividade pode quase sempre imaginar uma forma de produzir, de possuir o melhor dos dois mundos. Então assim, há uma forma de você pensar de forma limitada, sempre tendo que escolher entre uma coisa e outra, e há uma forma de você atuar de forma diferente. Quando você decide fazer perguntas, por exemplo, e diz assim: por que eu tenho que escolher entre uma coisa e outra? Né? E aí, entendido isso, você vai, de repente, dependendo das opções, você vai escolher as duas, e não uma. De agora em diante, quando você se confrontar com uma situação do tipo ou uma coisa ou outra, a questão fundamental a perguntar a si mesmo é: como posso ter as duas coisas? Esse questionamento mudará a sua vida. Ele o livrará por um modelo de escassez e limitação, e em troca lhe dará um universo de possibilidade e abundância. Isso aqui é muito importante, tá? Seja bem-vinda, Darcy Gomes, André, Gisele, sejam bem-vindos, tá? É muito simples compartilhar a nossa live, tá? Eu vou fazer um comentário aqui. Você aperta no aviãozinho, tá? Vai aparecer uma lista de amigos, manda para no mínimo 10 deles, tá? Para que eles possam estar aí, de certa forma, acompanhando a live ao vivo ou a gravada, que vai ficar aqui disponibilizado. Então, assim, a maioria das vezes que alguém coloca para você uma opção ou outra, essa pessoa está querendo te alienar, né? No mundo de muitas opções, por que você só tem uma opção ou outra? Então, sempre faça a pergunta: por que uma ou outra? Né? Isso é muito importante, tá bom? E tem pessoas que elas são guiadas pela vida dela, por essa forma, né? Por opções de outras pessoas. A pessoa chega e apresenta: eu tenho essas duas opções, e ela simplesmente aceita aquelas duas opções e pronto, acabou. Então, sempre faça perguntas, tá? Isso não se aplica apenas às coisas que você quer, mas a todas as áreas da sua vida. Por exemplo, certa vez tive que lidar com um fornecedor insatisfeito que achava que a minha empresa devia pagar despesas extras que ele não havia originalmente previsto. O meu entendimento foi de que a estimativa dos seus próprios custos era assunto dele e não meu.
Se ele havia tido mais gastos do que o provisto, aquilo era algo que cabia a ele mesmo resolver. Eu estava mais do que disposto a negociar um novo acordo para uma próxima vez. Porém, no caso daquele serviço especificamente, questão absoluta de manter tudo o que tinha sido acertado entre nós. Nos tempos de vaga magra, eu teria entrado nessa discussão com o objetivo de defender o meu ponto de vista e deixar claro que não pagaria ao sujeito um único centavo a mais do que o combinado. E mesmo que pretendesse mantê-lo como fornecedor, aquela situação provavelmente acabaria numa grande briga. Partiria do princípio de que só haveria um vencedor. Então, muitas das vezes, as brigas acontecem por falta de fazer perguntas. Você entender a real intenção das pessoas, né? Isso acontece nos casamentos, nas relações comerciais, entre fabricante e cliente. Acontece muitas vezes, tá? No entanto, como àquela altura eu já estava treinado a pensar em termos de conseguir as duas coisas, entrei na discussão completamente aberta a criar uma situação em que não pagaria um único centavo a mais e o meu fornecedor ficaria felicíssimo com o acerto que fizéssemos. Em outras palavras, a minha meta era alcançar os dois objetivos e foi o que eu consegui, diz o autor. Veja outro exemplo. Houve uma época em que decidi comprar uma casa de férias no Arizona. Vasculhei a área em que estava interessado. Em todos os agentes imobiliários me disseram que, se eu quisesse uma casa de 3 quartos, com escritório nessa região, teria que desembolsar mais de $1 milhão. A minha intenção, porém, era gastar menos. A maioria das pessoas reduziria sua expectativa ou aceitaria pagar o valor apontado pelos corretores. Eu me propus a conseguir a casa e manter a quantia que estava disposto a desembolsar por ela. Depois recebi um telefonema com a notícia de que os proprietários de uma casa no lugar que eu desejava e com o número de cômodos que eu queria haviam reduzido o preço em $200 mil, ou seja, em menos de $1 milhão. Mais um tributo à intenção de obter as duas coisas. Então a sua intenção ela é muito importante. Quando você tem a intenção de abrir mão daquilo que você deseja, vão se criar situações para que você realmente possa, né, desistir. Quando você tem uma decisão tomada e você fala, não, eu vou fazer acontecer, você vai e faz acontecer, tá bom? Finalmente, sempre disse aos meus pais que não pretendia me tornar escravo de um trabalho que eu não apreciasse e que ficaria rico fazendo aquilo que amava. A resposta era sempre a mesma. Você vive num mundo de sonhos. A vida não é um mar de rosas. Negócios são negócios, prazer é prazer. Cuide primeiro de ganhar o seu sustento. Depois, se sobrar tempo, curta a vida. A gente teve a felicidade de participar de um cruzeiro internacional, né? E a gente observou que mais de 80% daquelas pessoas que estavam ali no cruzeiro eram pessoas extremamente idosas, tá? Muitas pessoas de cadeira de roda, de muleta, que estavam ali, muitas das vezes o esposo já tinha falecido. A esposa já tinha falecido e estava ali com acompanhante. Olha só que loucura que é a vida de algumas pessoas. Pessoas que têm condição, poderiam estar em outro momento ali e não estavam no cruzeiro. Elas decidiram ir para o cruzeiro quando elas já estavam viúvas, enfermas, sem uma perna, sem um braço, ou fracas, né? Então assim, não precisa ter muito dinheiro para você curtir a vida com a sua família. Não precisa. Você só precisa administrar aquilo que você tem. E se você acha que realmente é muito pouco aquilo que você tem, você precisa criar novas fontes de renda para que você possa viver a sua vida em vida. Porque acredite, há pessoas que estão deixando para viver a vida tarde demais. E aí não vai viver a vida. A pessoa já morreu. Ele está numa situação ali que só falta fechar o olho e alguém enterrar. Aí ele quer viver a vida dele nesse momento. Está completamente errado. Então assim, eu não sei quantos anos você tem. Você que está aqui assistindo essa live, esse vídeo, né? Mas você vai esperar ter quantos anos para você começar a curtir a sua vida com a sua família? Isso é muito forte, muito importante isso daí. Tá? Ontem mesmo eu tive a felicidade, né, de sair com a minha esposa, com meu filho. Fomos cortar o cabelo, né, dar um rolê na cidade. Né? E eu encontrei um amigo meu lá no salão, inclusive, que é o meu cabeleireiro, né? E ele falou assim, nossa, eu admiro muito você sair com a sua esposa, com seus filhos, né, com o seu filho e tal. Por quê? Porque isso é uma coisa que não é de se admirar. Mas por que as pessoas admiram? Porque a maioria das pessoas não fazem isso, né? Elas trabalham o tempo todo, nunca tem tempo para a família, nunca tem tempo para ir para a igreja, nunca tem tempo para nada. E aí depois que ela se aposenta, que ela fala, não, agora eu vou viver a minha vida. Agora eu vou descansar, agora eu vou, né? Então isso é muito importante, né? É muito importante isso daí, tá? Você está deixando para viver a sua vida em vida ou você está deixando de viver a sua vida só depois, quando você estiver próximo de partir?
Lembro-me perfeitamente de dizer assim a mim mesmo: se eu seguisse esse conselho, eu acabarei como eles. Não, eu vou conseguir as duas coisas. Foi muito difícil. Às vezes era obrigado a ficar 1 ou 2 semanas fazendo um trabalho que detestava para poder comer e pagar aluguel, mas nunca abri mão da intenção de alcançar os meus dois objetivos. Jamais permaneci muito tempo no emprego ou negócio que eu não apreciava. No fim, fui capaz de enriquecer fazendo aquilo de que gostava. Agora que sei que é possível, continuo em busca somente de trabalhos e projetos que me dão prazer. E o melhor de tudo, hoje tenho o privilégio de ensinar outras pessoas a agir desse modo. Em nenhuma outra área, o pensamento de que podemos ter as suas coisas é mais importante do que no campo financeiro. As pessoas de mentalidade pobre acreditam que devem optar entre a riqueza e os demais aspectos da vida. Por isso, raciocinam a posição de que o dinheiro não é importante. Como já disse, essa ideia está errada. Afirmar que o dinheiro não é tão relevante quanto as outras coisas da vida é absurdo. Volto a perguntar: o que é mais importante? O seu braço ou a sua perna? Ambos, é claro. O dinheiro é um lubrificante. Ele lhe permite deslizar pela vida. Em vez de se arrastar por ela, proporciona liberdade para você comprar o que desejar e fazer o que quiser do seu próprio tempo. Com ele, você tem condições de desfrutar o que há de melhor e também a oportunidade de ajudar outras pessoas a satisfazer as suas necessidades básicas. Acima de tudo, ser rico faz com que você não precise gastar a sua energia se preocupando com a falta de dinheiro. Acredite, se você tem falta de dinheiro, você está aqui, em algum momento do seu dia, da sua semana, do seu mês, você tem a falta de dinheiro, talvez você não se dê conta de quanto você gasta de energia por causa disso. Ou seja, quem não tem dinheiro gasta muito mais energia do que quem tem dinheiro. Isso é uma loucura, né? Mas é uma realidade, tá? É uma energia que você gasta e nem percebe. É como você colocar o dedo na tomada. Coloca o dedo na tomada aqui, ó. Coloca o dedo na tomada aqui, você nem percebe quando você vê se está levando choque. É a mesma coisa na vida, né? As pessoas, elas tomam atitude e elas não se percebem, tá? Que elas estão gastando energia. A felicidade também é importante. Repito, é nesse ponto que as pessoas que pensam pequeno se confundem. Muitas delas acreditam que dinheiro e felicidade são mutuamente excludentes. Ou se é rico ou se é feliz. Isso não passa da programação de quem pensa pequeno. Uma pessoa que é rica, em todos os sentidos dessa palavra, entende que as duas coisas são indispensáveis. Da mesma forma como precisamos de 2 braços e 2 pernas, necessitamos de dinheiro e felicidade. Você pode comer o bolo e ter bolo. Chegamos, portanto, a outra importante diferença entre os indivíduos ricos e os de mentalidade pobre. As pessoas ricas, ao princípio de riqueza. As pessoas ricas acreditam que se pode comer o bolo e ter o bolo. As pessoas que têm a mentalidade de classe média creem que o bolo é doce demais, por isso só se deve comer um pedacinho. As pessoas de mentalidade pobre, por acreditarem que não merece o bolo, pedem uma rosquinha, se concentram no furo e se perguntam por que eles não têm nada. Então, isso daqui, levando para a questão financeira, né? As pessoas ricas, elas acreditam que pode ser feliz e ter dinheiro. As pessoas de classe média, elas acham que é muito ter os dois. Né? Ah, não, eu já tenho dinheiro, já basta para mim. Fica na zona de conforto e acaba não tendo a felicidade. O que é a felicidade? Felicidade é algo natural, que deveria ser natural para nós, mas que muitas pessoas fazem um esforço danado para viver e não conseguem viver, porque elas confundem felicidade com alegria, confundem felicidade com amor, confundem felicidade com muitas outras coisas que não tem nada a ver. Tá? E as pessoas de mentalidade pobre, elas acham muito ter os dois e acabam não tendo nenhum nem outro. Ok? Eu lhe pergunto, de que serve ter o bolo se você não pode comê-lo? O que exatamente você deve fazer com ele? Colocar numa mesa e ficar olhando? Bolo serve para ser comido e saboreado. O modo de pensar uma coisa ou outra também ilude as pessoas que acreditam na seguinte ideia: para eu ter mais, alguém tem que ter menos. Volto a dizer, isso não passa de uma programação restritiva baseada no medo. A noção de que os ricos apropriam-se de todo o dinheiro que deste mundo, é por isso não sobra para ninguém mais, é absurda. Isso aqui é um medo terrível. Muitas pessoas carregam esse medo, tá? Ah, não, se eu tiver muito dinheiro, alguém vai ficar sem. Ou as coisas têm que ser divididas, né? Pensamento comunista de que tem que pegar a riqueza de todas as pessoas e dividir em partes iguais. A questão é que se fizer isso, todo mundo vai ficar com muito dinheiro. Mas passados 2, 3 meses,
aquelas pessoas que têm mentalidade pobre vão jogar o dinheiro fora e vão se tornar ser pobres de novo, e o dinheiro vai voltar de novo para a mão dos ricos. Porque o problema não é o rico, o problema é as pessoas pobres, mentalidade pobre, estou falando de quantidade de dinheiro, tá? Que não muda sua forma de pensar, continua fazendo as mesmas coisas para sempre, tá? Então, assim, essa crença pressupõe que a quantidade de dinheiro existente é limitada. Não sou economista, mas até onde consigo perceber, notas e mais notas continuam a ser impressas. Há décadas, a oferta de dinheiro não está vinculada a nenhum ativo. Portanto, mesmo que hoje os ricos possuíssem toda a riqueza do mundo, amanhã haveria milhões, talvez bilhões mais disponíveis. Outro aspecto que os simpatizantes dessa visão limitada parecem não observar é que o mesmo dinheiro pode ser usado indefinidamente para criar valor para outras pessoas. Vou dar um exemplo. No seminário, peço a 5 participantes que se dirijam ao palco levando consigo um objeto. Dou uma nota de $5 à pessoa número 1 e lhe digo para comprar algo da pessoa número 2 com aquele dinheiro. Suponha que ela adquira uma caneta. Agora a pessoa número 1 tem uma caneta e a pessoa número 2 $5. A pessoa número 2 usa então os mesmos $5 para comprar, digamos, uma prancheta da pessoa número 3. Depois, com aquela mesma nota, a pessoa número 3 adquire um laptop da pessoa número 4. Espero que você tenha captado a imagem e a mensagem. Os mesmos $5 foram usados para levar valor a cada pessoa que o possuía. Aquela nota passou por 5 indivíduos e criou $5 em valor para cada um deles e um total de $25 em valor para o grupo. Portanto, os $5, além de não terem se esgotado, circularam e criaram valor para todos. Seja bem-vinda, Daci Gomes, seja bem-vinda, Eliane Rodrigues Franco. Vamos lá. As lições são claras. Primeiro, o dinheiro não se esgota. A mesma nota pode ser usada anos e anos por milhares de pessoas. Segundo, quanto mais rico é um indivíduo, mais dinheiro ele pode colocar em circulação, permitindo que outras pessoas tenham mais dinheiro para trocar por mais valor. Isso é exatamente o contrário do que prega o pensamento baseado em uma coisa ou outra. Quando uma pessoa possui dinheiro e o usa, tanto ela quanto o indivíduo com quem aquela quantia foi gasta tem ambos o valor. Para ser direto, se você está preocupado com as outras pessoas e quer se assegurar de que elas tenham a sua parte, como se existisse uma parte, faça o que puder para enriquecer e espalhar mais dinheiro por aí. Então, se você realmente é uma pessoa que se preocupa com os outros, faça a questão de ser rico para que você possa espalhar mais dinheiro. Eu estimulo a se livrar do mito de que o dinheiro é mau e de que você deixará de ser tão bom ou tão puro sem enriquecer. Essa crença é uma grande besteira, e se você continuar a aceitá-la, ficará empacado num importante aspecto de sua vida. Ser bondoso, generoso, afetuoso não tem nada a ver com a quantidade de notas que há na sua carteira. Essas qualidades vêm do que existe no seu coração. Ser puro e espiritualizado não tem relação com a sua conta bancária. Esses atributos se originam do que está na sua alma. Acreditar que o dinheiro tem o poder de torná-lo bom ou mal não passa do modo de pensar ou uma coisa ou outra. Puro lixo programado que não ajuda em nada a sua felicidade e seu sucesso. Então, assim, aquelas pessoas que pensam que o dinheiro é mau, que o dinheiro é sujo, que o dinheiro é isso, aquilo, provavelmente não tem dinheiro. Essa ideia também não tem a menor utilidade para as pessoas ao seu redor, especialmente para as crianças. Se você faz a absoluta questão de ser uma boa pessoa, seja bom o suficiente para não infectar a geração seguinte com crenças equivocadas que possam ter adotado sem querer. Caso deseje viver de fato uma vida sem limites, deixe de lado um modo de pensar excludente e mantenha a intenção de ter as duas coisas. E aí vem a declaração. Anota aqui abaixo a declaração. Eu sempre penso, posso ter as duas coisas. Eu tenho uma mente milionária. Eu sempre penso, posso ter as duas coisas. Eu tenho uma mente milionária. Coloca aqui abaixo. E a gente, enquanto vocês anotam aí, eu vou passar 3 exercícios que está aqui no livro, ok? Ações da mente milionária. Pratique pensar em ter as duas coisas e crie maneira de conseguir isso. Sempre que se encontrar diante de 2 alternativas, pergunte-se, por que não posso ter ambas? Então, aquilo que a gente comentou durante a leitura. Sempre faça a pergunta, por que ele tem que escolher uma coisa ou outra? Por que não as duas, Segundo, conscientize de que o dinheiro em circulação acrescenta valor à vida das pessoas. Sempre que você gastar dinheiro, diga a si mesmo, esse dinheiro passará por centenas de indivíduos e criará valor para todos eles. Tá bom? Então, assim, isso é muito importante, entender que o dinheiro em circulação acrescenta valor, e quanto mais rico você é, mais próspero você é, mais valor, mais dinheiro você coloca para circular. E terceiro, pense em si próprio como exemplo para os outros, mostrando que é possível ser bondoso, generoso, afetuoso e rico, tá? Então, assim, se você, eu conheço muitos ricos que são isso, que são aquilo, então decida você ser um rico diferenciado, um rico que
não é arrogante, um rico que não humilha os outros, um rico que ajuda as pessoas, tá? Não precisa deixar de ser rico. Seja rico, um rico diferente, um rico com as qualidades, os atributos que você admira, tá bom? Parabéns a todos pela presença, né? A gente se encontra já já às 8 horas, um super treinamento que a gente vai fazer agora para nossa equipe. E sucesso para vocês, desejo um dia incrível, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Até mais.